Nós vamos continuar a nossa aula. Se você tem uma Bíblia, abra em Mateus 24. Mateus 24. Nós estamos buscando entender o fim dos tempos, usando essa passagem. Por quê? Porque essa passagem, comparada com outras passagens da Bíblia, é uma das passagens mais simples que nós temos para entender. Ela é bem literal e é bem simples de entender. Eu sou pastor, não sei se você sabe. Coitada das pessoas que eu cuido, né? Mas tem uma comunidade que eu pastorei em Montemor. E nesses anos, poucos anos que eu estou começando nesse trabalho, eu descobri uma coisa, que o óbvio tem que ser dito. É engraçado, que o óbvio sempre tem que ser dito. E que a gente não pode presumir que porque a pessoa está reunindo conosco, ela já sabe das coisas mais simples que teoricamente você acha que todo cristão sabe. Então você tem que, às vezes, falar a mesma coisa, vez após vez, por mais que pareça óbvio para você. E tem que repetir coisas básicas, vez após vez, porque acaba que às vezes nós presumimos que as pessoas sabem de certas verdades, mas não é explícito que elas sabem. E foi até por causa desse pensamento que um dia eu fiz uma série que se chamou O Evangelho para os Evangélicos. Eu comecei a evangelizar os nossos irmãos lá na comunidade, porque nós não podemos presumir que só porque a pessoa está participando da igreja, indo nos cultos, ela realmente entende o que nós estamos querendo dizer, ou que ela realmente entende a palavra. E esse encontro aqui, essa escola, nós queremos focar muito na prática resultante do fim dos tempos, ou seja, entendendo o fim dos tempos, que tipo de vida nós devemos viver, uma vez que baseado em Pedro, né? Uma vez que todas essas coisas vão ser assim destruídas, que tipo de pessoas nós devemos ser. Então o pensamento é prático, mas nós temos que cuidar para, ao invés de prático, não sermos pragmáticos. O pragmático é aquele que apenas, ele está totalmente focado só na prática. O fato é que a Bíblia, ela nos ensina a prática baseado na doutrina, baseado nas verdades bíblicas, não é prática por prática. Por que eu estou dizendo isso? Porque até agora eu não entrei em muitas questões práticas com você. Amanhã nós vamos entrar, fazer uma espécie de um checklist mais completo. Mas até agora, pelo menos 2 verdades práticas devem ter ficado na sua mente. Eu gostaria que estivessem. Se você está anotando, eu gostaria que você tivesse anotado elas. Nós estamos estudando Mateus 24, e o que a gente está aprendendo é que, na verdade, o capítulo 24 e o 25 são um único sermão, não são 2 porções, é uma única porção. E que aqui no capítulo 24, desde ali do versículo 4, quando Jesus começa a responder a pergunta que os discípulos fazem a ele sobre a vinda dele, sobre o reino dele, até do versículo 4 até o versículo 14, nós temos 2 períodos proféticos. O primeiro período é chamado de o princípio das dores, e o segundo período, apesar de não receber um nome, a gente está chamando de as dores mais intensas, ou a intensificação das dores. Jesus não dá um nome para esse período, né? Mas você vai perceber aí no versículo 8, né? Mateus 24, versículo 8, que Jesus diz: esse é o princípio das dores. Ou seja, aquilo que ele começa a relatar, desde o versículo 4 até o versículo 8, ele chama de princípio das dores. Aquela folhinha que eu distribuí ontem relata pelo menos 10 sinais que caracterizam esse período que é chamado princípio das dores. E depois desse período das dores mais intensas, a gente viu 5 ou 6 sinais que caracterizariam esse período das dores mais intensas, né? De uma intensidade, aí não é literalmente dores de parto, né?
mas semelhante às dores de parto que estão para dar à luz uma criança, a gente leu em Isaías 26, que é uma dor de parto para gerar a ressurreição dos mortos e o estabelecimento do reino de Deus. Pois bem, a partir do versículo 14 a gente nota uma mudança, como se o versículo 14, falando sobre a grande comissão, vai introduzir um novo tempo, que é o tempo da grande tribulação. A grande tribulação, então, relatada aqui no versículo 15, quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, e aquilo que a gente brincou ontem, que ele entenda, né? Então, nesse momento aqui, a partir do versículo 15, quando ele vai focar especificamente na grande tribulação, existe uma localização geográfica que Jesus está focando suas orientações. Ele, do versículo 4 até o 14, parece que é algo mais geral para todas as nações, para todos os lugares, mas a partir aqui do versículo 15 até o versículo 28, pelo menos, o que nos dá a entender aí é que ele está localizando geograficamente sua instrução em relação a Israel, em relação a Jerusalém. Não é que as instruções não sirvam para outras pessoas, não sirvam para a gente, mas ele dá nomes aqui, e esses nomes então nos lembram, nos remetem a um lugar específico. Ele diz, no versículo 16, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ele não está dizendo que quem estiver em Sorocaba fuja para os montes, é uma instrução especificamente para quem estiver naquele lugar. Por quê? Porque essa abominação assoladora, do versículo 15, vai ser colocada no lugar santo. Então, pode ser o templo em Israel, pode ser a cidade de Jerusalém. O fato é que ele está localizando em algum local esse acontecimento. E nós lemos aqueles 4 versículos ontem em Daniel, que falam sobre esse momento. Então, todo esse período aqui seria o que nós chamaríamos de a grande tribulação, né? E hoje nós vamos ler a partir do versículo 29. Nós vamos hoje estudar o versículo 29, 30 e 31. E a partir de amanhã, então, nós vamos estudar os demais versículos até o capítulo 5, até o capítulo 25. Por quê? Porque os demais versículos são todos parábolas de preparação. Então Jesus trouxe a doutrina, desde o versículo 1 até o versículo 31, que nós vamos terminar hoje, é a doutrina sobre o fim dos tempos. E então, a partir daqui vão entrar parábolas de preparação para o fim dos tempos. E no fim de Mateus 25, então ele para de falar em parábolas e fala novamente de forma literal, quando ele diz que ele vai se assentar para julgar as nações. Inclusive eu acredito que nós, se você desejar, você pode conectar esse versículo 31 aqui, ok? Você pode ligar o versículo 31 com o capítulo 25, versículo 31 também. É como se fosse uma continuação, tá? Porque no capítulo 24 até o 31 é o momento que Jesus volta. E no capítulo 25, 31 é o que ele faz a partir de quando ele volta. Okay? Ele se assenta no seu trono glorioso e julga as nações. Então, entre essas duas partes, nós temos as parábolas que nos ensinam como nos preparar para a vinda do Senhor. Hoje nós vamos então ver a partir do capítulo 24, versículo 29, ok? Está com a sua Bíblia aí? Diz assim: logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com alto som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ajuda-nos a penetrar, Senhor, no espírito da Tua palavra, e que o Senhor ministre ao nosso coração toda a preparação necessária
para o teu retorno, Pai, em nome de Jesus. Então, você percebe aqui no versículo 29 que ele está usando aí um termo chamado tribulação, né? Logo depois da tribulação daqueles dias. Esse termo, tribulação, ele em grego é essa palavra aí que você está vendo, que fala sobre um ato de prensar ou imprensar, pressão, opressão, aflição, tribulação, angústia. E a palavra de baixo é a raiz da onde vem essa palavra, que significa basicamente a mesma coisa: a prensa das uvas, espremer, pressionar com firmeza, um caminho comprimido ou estreitado, algo contraído, aborrecimento, aflição e angústia. Então, o que nos espera no futuro são pressões. Assim como a uva é pressionada para gerar o suco, a gente acredita que vão acontecer pressões das nações, contra as nações como um todo, mas também contra a igreja. Nós teremos uma grande tribulação, e isso faz parte do plano de Deus. Pressões são necessárias para desenvolver a nossa vida. Como você está percebendo, obviamente, nós aqui cremos que a volta do Senhor, ela se dá após a grande tribulação. E eu acredito que é muito importante a gente entender que passar por tribulação não é sinal de desaprovação. E também é importante perceber que existe uma diferença entre passar por tribulação, por estar sendo perseguido por causa do Evangelho, e passar por tribulação como um juízo de Deus. Os juízos de Deus que vão acontecer no fim dos tempos não serão contra a igreja. Esses juízos não vão tocar a igreja, ok? Mas isso não quer dizer que o povo de Deus não vai sofrer pressões. Vai sofrer sim, mas as pressões, elas têm por objetivo, elas nos beneficiam. A pressão, a tribulação, ela não prejudica o cristão, pelo contrário, ela auxilia o cristão. Então, aqui um versículo em Atos 14, versículo 22, o apóstolo Paulo está falando com a igreja, e ele está fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu não sei se você percebeu aí a verdade por trás do versículo, então eu coloquei na NVI, para que você pudesse perceber melhor a verdade por detrás. Que ele estava fortalecendo e encorajando os discípulos a permanecerem na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. A tribulação é uma necessidade para que a gente entre na experiência do reino. Ok? Se você quer crescer no reino, se você quer entrar no reino, se você quer mais do reino na sua vida, se você quer uma posição de destaque no reino de Yeshua quando ele voltar, se você quer governar sobre 10 cidades, tribulação é o caminho, pressão é o caminho. Então, muito se fala hoje em dia sobre reino de Deus, cultura do reino. Querido, antes do trono tem uma cruz. Antes do reino tem uma tribulação, porque foi assim com o Filho do Homem. O Filho do Homem precisou passar por muitas angústias e aflições para entrar na sua glória. Então esse é o nosso caminho também, ok? São tribulações, e após isso então nós temos livre acesso ao reino de Deus. Então o próprio apóstolo Paulo, falando sobre a sua vida, ele disse o seguinte: agora, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, sem saber o que ali acontecerá, senão o que o Espírito Santo me garante. O que ele te garante, Paulo? Ele me diz que de cidade em cidade vão acontecer prisões e tribulações, elas me esperam. Uau! Garantida vitória. Que vitória? Que vou ser preso, que eu vou sofrer. Eu estou inseguro, eu não sei bem o que vai acontecer. Não, na verdade eu sei que vou ser preso e sofrer tribulação. Então, o relato
de Paulo, do que o Espírito Santo garantia para ele, não parece ser de um grande líder na nossa perspectiva no século 21, que só vai sempre tudo dando certo. Para Paulo não estava tudo dando certo, mas ao mesmo tempo ele não estava reclamando da vida dele, porque ele em nada considerava a sua vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Olha esse versículo então. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Gloriamos é uma mistura de se alegrar com se orgulhar de um jeito certo. Uau! Nós sentimos alegria nas pressões. Sim. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. Lembra que a gente falou sobre esperança no primeiro dia? Existe um processo de Deus para estabelecer esperança no nosso coração, e ele começa com tribulação, no sentido de ser pressão. Tem coisas que a vida de oração, de jejum, de meditação na Bíblia não vai fazer por você. Tem coisas que somente pressão, problemas, contrariedades vão te ajudar. A oração, a vida de meditação, de comunhão com o Senhor, vai te fortalecer nesses momentos. Mas você precisa passar por esses momentos para que certas virtudes sejam produzidas na sua vida. Ok? Mais um versículo então. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Entende que do jeito que a gente talvez pensa cristianismo no Brasil, passar por pressões e por dificuldade, às vezes dá a impressão de que a gente está longe do amor de Deus. A gente olha para o irmão passando por angústias, passando por dificuldades, a gente pode pensar o quê, né? Talvez Deus abandonou ele, hein? Deus está longe dele. Deu brecha, o irmão deu brecha, aí está dando tudo errado na vida dele. A tribulação não é sinal de separação do amor de Deus. Nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a privação, nem o perigo ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, quais? Na tribulação, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Viu onde é que surge o versículo mais do que vencedores? Mais do que vencedor não é aquele que não passa por pressões e problemas. Mais do que vencedor é aquele que, passando por essas experiências, tem a consciência de que ele permanece sendo amado por Deus nisso. Ok? Então, eu não tenho que pensar que a igreja precisa ser arrebatada antes da grande tribulação, para que isso seja um sinal de que ela é amada por Deus. Se a igreja estiver na terra durante a grande tribulação e sofrer perseguição, não é sinal de que Deus a abandonou, de forma alguma. Por quê? Porque exatamente nessas tribulações ela pode ser mais do que vencedora. Ela não precisa ser arrebatada para não sofrer as tribulações, mas nas tribulações ela pode ser mais do que vencedora. Deus pode sim livrar da cova dos leões, mas Ele também pode livrar na cova dos leões. Deus pode livrar da fornalha, mas Ele pode livrar também dentro da fornalha. Ele pode não deixar que os seus servos entrem na fornalha, mas também na fornalha Ele pode trazer livramento para eles. Então, eu acredito que você não precisa crer em arrebatamento antes da tribulação, para dizer que a igreja vai ser amada por Deus, ou se ficar na tribulação vai ser deixada sem ser amada por Deus. Não é sinal de que ela não é amada por Deus, ok? Em Apocalipse 1, versículo 9, olha o que João diz: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação. Então, quem passa por tribulação é companheiro de João. Senhor, eu quero ser como os teus profetas,
como os teus apóstolos, ok, companheiro na tribulação, ok? É isso aí, tudo bem? E é interessante que essas três palavras que você tem aqui, tribulação, reino e perseverança, elas estão juntas, as três, porque a gente poderia costumeiramente ler perseverança em Jesus, né? Mas na verdade é tribulação, reino e perseverança em Jesus, os três estão em Jesus. Você poderia imaginar um triângulo, ok? Um reino em cima, perseverança e tribulação dos lados, e Jesus como sendo a base de toda essa realidade. Então, nós em Jesus experimentamos o reino através de perseverarmos na tribulação, ok? Esse é o sentido desse pensamento. Então, vamos pensar aqui 7 propósitos de Deus permitir a igreja passar pela grande tribulação, ok? O primeiro, eu tinha muitos versículos e o Espírito Santo da minha esposa falou assim, não vai dar muita coisa, então assim, para não dar congestão cerebral, vamos só colocar os pontos e a gente vai falando, ok? Primeiro, purificar o seu povo através de aflição, transformando na noiva de Cristo, preparada para andar em glória e sem defeito. Em Efésios 5, diz que o Senhor vai apresentar a igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, e obviamente que isso vai acontecer pelo lavar da palavra de Deus. Mas nós sabemos que a palavra de Deus não é só uma teoria, mas ela é uma realidade que encarna na nossa vida. Então, o Senhor nos lava pela palavra, mas nos coloca para praticar essa palavra. Então a tribulação tem a ver com essa purificação. Em segundo lugar, Deus permite tribulação vir para gerar uma reação positiva nos incrédulos. Entende? Quando pessoas sofrem, elas ficam mais vulneráveis para crer na palavra, para se abrir. Geralmente o sujeito converte quando está com problema, né? Não é isso? Minha mãe converteu porque eu estava com problema, e depois ela também tinha problema, que era eu ser crente, estou brincando. Então, gerar uma reação positiva dos incrédulos à graça. À medida que a eternidade pesa nos seus corações, Deus irá liderar e conduzir uma grande colheita de almas e salvação em Israel. Ou seja, você olha um juízo acontecendo muito grande, e quando você alguém já se acidentou aqui alguma vez na vida? Levanta a mão. Alguém já passou por algum acidente? Tem gente que fala, eu nunca passei por isso, assim, eu andava de skate, não era muita coisa os acidentes que eu tinha, mas de carro, o pessoal diz que em um segundo passa a sua vida diante dos seus olhos, né? Talvez é esse peso da eternidade que chega no coração. Olha, o que eu fiz com a minha vida? Será que ela realmente está contando, ela está valendo? Então, Deus permite os juízos para gerar isso nas pessoas, desperta a consciência delas diante da grandeza da eternidade. Em terceiro lugar, Deus permite também tribulação para vingar o sangue dos seus santos. A gente vê que o quinto selo em Apocalipse, existe uma oração das almas debaixo do altar, dizendo: até quando, ó soberano e justo, não julgarás o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Então existe um clamor por justiça e por vingança, que a gente não vai, no turno de intercessão começar a orar, oh Deus, vingança, 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 mas existe isso sim, ok? Tem gente debaixo do altar do céu, almas orando. Aliás, almas oram, Como é que pode? Que eles estão sem corpo, é só a alma e eles estão falando. Como é que uma alma tem corda vocal? Eu não sei. Em quarto lugar, demonstrar o seu poder ao proteger o seu povo, como fez nos dias de Moisés. Então, por exemplo, em Êxodo 8, 22 ou 23, você tem uma palavra do Senhor que ele diz que ele iria enviar um juízo sobre a terra do Egito, mas na cidade ou na terra de Gósen, onde estava o povo de Israel, esse juízo não iria acontecer, porque ele iria fazer uma separação, ele iria mostrar a diferença entre o povo de Deus e o povo do Egito. Então eu particularmente acredito que é isso que vai acontecer durante a grande tribulação. Deus vai liberar juízos contra o sistema do anticristo, e esses juízos não vão cair sobre a igreja ou sobre as cidades onde a igreja vai estar, e isso vai demonstrar a diferença entre quem serve e quem não serve o Senhor. Em quinto lugar, expor os falsos cristãos dentro da igreja, porque a hora que a perseguição começa, os falsos aparecem e vão embora.
Então, permite essa purificação. Quando está tudo tranquilo, aliás, no início da igreja, nos primeiros anos da igreja, nos primeiros séculos, teve esse problema, né? Houve perseguição, pessoas negaram e depois, quando a perseguição acabou, esses que negaram queriam voltar. E tinha toda uma discussão se eles poderiam ou não voltar. Como é que era o nome, Carol, desses que voltavam? Que tinha uma discussão, que uns permitiam, uns não. Extraditores eram os que voltavam, isso? Os traidores os donatistas eram os extraditores ou eram anti-extraditores? Os donatistas eram anti-extraditores e extraditores que tinham negado. Então, teve esse dilema na igreja, de pessoas que negavam o Senhor e depois queriam retornar quando a perseguição acabava, né? Então a perseguição, ela sacode as coisas e expõe a realidade. Em sexto lugar, permitir a plena manifestação da maldade. Por quê? Porque tem juízo em Apocalipse que não é simplesmente Deus enviando algo contra o sistema do anticristo, mas é Deus permitindo que o anticristo faça coisas más. Então existem alguns juízos que são, na verdade, Deus permitindo que os homens pequem mais ainda. Em Romanos 1 a gente vê isso, né? Que por não terem agradecido a Deus, por não terem correspondido a Deus, então Deus entrega os homens a uma disposição mental reprovável, para que eles façam aquilo que o seu coração quer. E Ele dá então ali uma série de pecados que acontecem por causa disso. Então, Deus julga o pecado, mas alguns pecados também são juízo de Deus, entende? Porque algumas vezes a sociedade não cai em certos tipos de pecados, porque a graça de Deus está restringindo a sociedade para não cair naquilo. Mas Deus pode, em sinal de juízo, retirar essa graça que restringe e deixar que haja um livre curso da malignidade do coração humano. Então esse é o tipo de juízo que acontece, e Ele expressa a sua justiça castigando aqueles que escolheram o pecado. E em sétimo lugar, purificar e limpar a terra antes do estabelecimento do reino milenar. Ou seja, Ele vai sacudir as coisas com juízos no fim dos tempos, ok? Bom, então tudo isso é só para falar daquela primeira palavrinha, tribulação. Mateus 24, 29. Logo depois da tribulação daqueles dias. O que vai acontecer logo depois da tribulação daqueles dias? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes nos céus serão abalados. Em Apocalipse, no capítulo 6, diz assim, versículo 12: Vi quando ele abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol escureceu como um saco de silício, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira, por um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Os reis da terra, os nobres, os chefes, os militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face do que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Então, não estou dizendo que o versículo 20, caso você seja nerd de Bíblia, né, curioso, eu não estou dizendo que o que vai acontecer aqui no versículo 29, que Jesus está falando aqui, é a abertura do sexto selo, ok? Eu só estou mostrando o sexto selo, ok? Mostrando o que acontece nele. Eu não estou aqui querendo dizer o que acontece antes ou depois, quando que é essa sequência. Eu não estou querendo falar isso agora. Só estou querendo mostrar as coisas que acontecem. Veja, em primeiro lugar, tem um terremoto. Depois o sol escurece. Aí a lua fica vermelha como sangue. E eu te garanto que não é essas luzes de sangue que o pessoal está falando por aí, tá? É tipo um negócio de ficar vermelha e nunca mais ficar normal, tá? Não é um eclipsezinho, tá? Jesus não vai voltar dia 23 de setembro, tá? Como tem algumas pessoas pensando, só para informação do desavisado.
Mas a Bíblia diz que a gente não sabe o dia e a hora que ele vem. É verdade, mas não diz que eu não posso saber o dia e a hora que ele não vem. E eu sei que ele não vem essa noite porque existem vários sinais que precisam cumprir. Então ele não vai vir essa noite, ele vai vir depois da grande tribulação. A lua tornou-se em sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos. Então, eu não sei se você está falando de estrelas literalmente, tipo assim, caiu o sol na terra. No caso, teria acabado a história se o sol caísse na terra. Então eu acho que não é bem isso. Eu acredito que esteja relacionado com meteoros ou alguma coisa assim, são corpos celestes, alguma coisa que cai na terra. O céu recolheu-se como um rolo. Ou seja, o céu recolheu. Gente, o que significa que ou vai dar para ver o universo, ou o universo recolheu e está dando para ver as regiões celestiais e o trono de Deus. Eu não sei o que aconteceu exatamente. E continuando, os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Que tipo de terremoto é esse? E os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos e os escravos, ou seja, qualquer classe social, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e rochedos: caiam sobre nós e nos esconda daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Como que eles sabem? Porque do jeito que está relatando aqui não é a igreja, parece que são pessoas de fora. Como que eles sabem que esse negócio todo que está acontecendo é por causa da ira do cordeiro e daquele que está sentado no trono? De onde é que eles tiraram essa ideia? Então, das duas, uma: ou nesse recolhimento do céu eles estão vendo quem está sentado no trono e eles estão sabendo o que vem dele, ou, que é mais do que eu acredito, a igreja proclamou que esse juízo iria acontecer, conscientizou as nações que esse juízo iria acontecer, e eles então sabem que aquilo que a igreja proclamou agora está acontecendo. Então Jesus continua dizendo aqui no versículo 30: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Então, alguns versículos que vão falar sobre essa questão de o Filho do Homem. Daniel 7, versículo 13, uma expressão aí falando sobre o Filho do Homem. Diz assim: eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi alguém parecido com o Filho de Homem. Ele vinha nas nuvens do céu e ele se dirigiu ao ancião bem idoso, e a ele foi levado. Essa visão de Daniel aqui no capítulo 7, o que vai acontecer logo depois disso é que esse Filho do Homem recebe reino, recebe governo, recebe autoridade. Então a gente acredita que ele está falando sobre o Senhor Jesus, sobre Yeshua. Ele está como? Vindo em uma nuvem. Para os novatos na fé, não é o Goku, querido, é Jesus mesmo, tá bom? Os velhos não riram que não sabem o que eu estou falando. Então, mas é fato que ele está vindo numa nuvem, ok? Em Isaías 19 fala algo muito semelhante, ok? Diz assim: mensagem acerca do Egito. Agora não é mais sobre o termo Filho do Homem, ok? Mas é sobre a questão da nuvem em si. Mensagem acerca do Egito: o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entra no Egito. É interessante, né, que Apocalipse 19 ele vem cavalgando, mas lá no 1 ele vem com as nuvens. Então ele vem cavalgando ou ele vem nas nuvens? Não, ele vem cavalgando numa nuvem. Fica mais fácil, né? E o que é interessante, não só isso, é que ele desce no Egito, né? Olha Jesus, então, além de tudo eu desço no Egito. E mais um versículo sobre isso, em Apocalipse 1, versículo 7 diz: ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, sim e amém. E essa frase, ela é retirada de Zacarias 12:10. Essa expressão que João está usando aqui em Apocalipse 1:7, ela vem de Zacarias 12:10. Veja a semelhança.
derramarei o Espírito de graça e súplica sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém. Eles olharão, está vendo aí? Aquele a quem fizeram o quê? Transpassaram. Está vendo que transpassaram também está em Apocalipse? Ok? E prantearão como quem pranteia por seu único filho, chorarão amargamente por ele como se chora pelo primogênito. Então, meu entendimento sobre esse versículo é que essa expressão, todas as nações da terra, essa palavra nações aí não está certa, ok? Eu acredito que a palavra correta aí é tribos da terra, tá? Eu acredito que o que ele está dizendo aqui não é sobre todas as nações da terra. É óbvio que todo olho verá, ok? Todas as pessoas vão ver Jesus voltando, mas eu acredito que essa expressão aqui está se referindo às 12 tribos de Israel, ok? Por quê? Porque Zacarias 12:10, ele está dizendo que é sobre a casa de Davi e é sobre os habitantes de Jerusalém que ele vai cumprir essa profecia. Então, ela tem um endereço específico de cumprimento à profecia. E diz que ele vai derramar Espírito de graça e súplica, eles vão chorar e eles vão prantear. Então, eu acredito que esse versículo aí, Apocalipse 1:7 e também Mateus 24:30, se refere ao momento que quando Jesus está voltando e aqueles que vão estar em Jerusalém vão ver ele vindo nas nuvens. E se eles vão ver ele vindo nas nuvens, senão que ele está baixinho, está na altura o suficiente que dá para ver ele vindo e saber que ele é ele, né? E vindo devagar o suficiente que dá para ver que ele é ele. E quando eles olharem para ele, eles vão começar a chorar, tendo arrependimento porque o transpassaram. E nessa hora então todo Israel será salvo. É mais ou menos isso que eu penso. E o próximo versículo diz que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então alguns versículos agora sobre trombeta e sobre os anjos serem enviados. 1 Tessalonicenses 4 diz: porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa passagem está falando sobre arrebatamento, né? Logo depois ele vai falar: e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Então o que vai acontecer nesse momento? O que vai acontecer no momento do arrebatamento? Vai soar a trombeta, uma trombeta vai soar. É o que está falando em Mateus 24, né? Que ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta. Então, assim, quando Jesus estiver voltando, você vai ouvir uma trombeta, um chofar tocando. E ele está dizendo que a trombeta de Deus, eu não sei se a minha interpretação é correta, mas o meu entendimento é que vai ter a voz do arcanjo, a trombeta de Deus e o próprio Senhor Jesus descendo do céu gritando. Eu acho que essas 3 coisas vão acontecer ao mesmo tempo. Ouvida a voz do arcanjo, então vai ter um arcanjo soltando a voz. Ressoada a trombeta de Deus. Então Deus Pai deve ter um chofar no céu. Imagina o tamanho do chofar de Deus no céu. E depois Jesus desce gritando: "Ah!" Então assim, eu acho que não vai ser secreto, tá? Assim, eu acho que vai ter barulho pra caramba acontecendo. Tudo bem? E em 1 Coríntios 15 diz: eis que eu vos digo um mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. Opa, faltou essa passagem aqui. Vamos lá para 1 Coríntios 15, vamos ler, 51. 1 Coríntios 15, 51. Esse aqui precisa do versículo inteiro. 1 Coríntios 15, versículo 51. Eu vos digo um mistério, nem todos iremos falecer. Algumas Bíblias diz dormir, mas é uma metáfora para a morte, né? Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. O arrebatamento vai acontecer num momento, num abrir e fechar de olhos? Não. Nós seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Olha a frase, ó. Versículo 51. Eu vos digo um mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ok? O arrebatamento não vai acontecer no abrir e fechar de olhos.
A transformação do nosso corpo no arrebatamento, na ressurreição, é num abrir e fechar de olhos. Ao som de qual trombeta? Da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Então, qual trombeta que vai soar? A última. Mas de onde é que tem trombeta na Bíblia? Em Apocalipse. Em Apocalipse nós temos 7 trombetas. E a 7ª trombeta é bem o finzinho da grande tribulação. E diz o 7º, isso é Apocalipse, isso aqui é Apocalipse 11, a partir do versículo 15. O 7º anjo tocou sua trombeta, e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, está passando a acontecer, né? Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se com o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste teu grande poder e começasses a reinar. As nações se enfureceram, então veio a tua ira, ao tempo de serem julgados os mortos, e dares a recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos, e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e destruírem os que destroem a terra. Então abriu-se o santuário de Deus que estava no céu, e nele foi vista a arca da aliança, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte granizo. Ok? Então, o versículo termina dizendo que ele vai enviar os seus anjos com alto som de trombeta, que vão reunir os seus escolhidos. Acredito que está falando sobre arrebatamento aqui, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Ok? Então, basicamente esse é o meu entendimento aqui sobre essa parte, sobre essa porção aqui da Bíblia, ok? Querem fazer perguntas? Se querem, tem que ser no microfone. Será que tem como disponibilizar o microfone para o pessoal? A pergunta talvez vai ajudar a tirar dúvida sobre a questão. Tu falou que lendo, tu disse que é a última trombeta. Lendo. Isto seria uma prova que o arrebatamento ou a volta de Cristo se dá depois da grande tribulação, sendo que as outras 6 trombetas vão trazer juízo sobre a terra. Não, quando eu falo sobre a última trombeta, eu creio que a última trombeta é a 7ª. Uma vez que nós temos 7, a 7ª seria a última, né? Então, quando ele fala o ressoar da última trombeta, eu creio que é a 7ª. Então, já aconteceu os juízos das 6. Isso. E aí na 7ª, né? Então eu creio que ainda tem um juízo depois, que são as taças, né, que vão cair. Mas eu creio que nesse momento a igreja vai estar com Jesus nos ares, né? Então, isto seria uma prova que essa tribulação, porque a dúvida é que talvez alguns creem que a igreja não estará aqui durante a tribulação. Mas se o arrebatamento acontece ao soar da 7ª, isso quer dizer que já houve 6 e houve uma tribulação. Então, para mim, isso seria uma prova. Estou pensando correto? É uma das provas. É uma das provas. Isso. Porque o versículo que eu iniciei falando aqui, logo depois, né, ele usa a expressão, logo depois, aqui no primeiro versículo que eu usei, Mateus 24, 30, né? Ele diz, cadê? Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então seria também, esse ficaria um pouco mais claro, né? Logo depois da tribulação. Aí ele fala o que vai acontecer, e uma das coisas é o Senhor vir. Obrigado. Mais uma pergunta? Taliane Mello está falando que perdeu a explicação de quando você falou em Mateus 24:30, ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Isso todos verão ou só as 12 tribos? Todos verão. Mas eu acredito que depois que ele fala que vão lamentar, que está fazendo uma referência às 12 tribos, né? Mas todo mundo vai ver o Filho do Homem vindo, com certeza. Porque a Bíblia fala que todo olho verá, em Apocalipse 1:7, né? Diz assim: todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então, acredito que são dois
Dois grupos de pessoas. Todas as pessoas, inclusive aqueles que o transpassaram. Okay? Se trombeta é literal, sim, o que vai acontecer nas trombetas são literais. Se literalmente tem um chofar e uma trombeta no céu, eu creio que sim. Eu creio que no céu tem trombeta, harpa, taça, incenso, arca, santuário, anjo, cidade. Eu creio que tem tudo isso. Eu não creio que seja simbólico, né? Cavalo. Meu nome é Fábio. Prazer, Fábio. Bem. A minha pergunta está relacionada ao verso 31, que você fez um paralelo com o verso 31 de Mateus 25. E eu queria assim que você organizasse essa questão no tempo, pela seguinte questão: há muita dificuldade em as pessoas entenderem a parábola do 25 entre o pastor e as ovelhas e bodes, e colocar ela em determinado lugar da história do plano de Deus. Tá. Então assim, deu a entender que aquilo é a volta de Jesus, e não um final de milênio, igual alguns podem interpretar. Primeiro, a passagem de Mateus 25 que você está se referindo não é uma parábola. Então é por isso que eu penso que a primeira coisa eu acho que é isso, ela não é uma parábola, tá? As parábolas estavam em Mateus 25, vai até o versículo 30. E por que eu acho que o que vai acontecer aqui em Mateus 25, do 31 em diante, que é isso que ele está perguntando, que quando Jesus separa e ele fala: toda vez que fizesse um desses pequeninos, fizeram a mim. Por que eu penso que é quando Jesus voltar? Porque ele diz no versículo 31, quando o Filho do Homem vier. Então, é quando o Filho do Homem vier. Quando ele vier, na sua glória, ele vai fazer isso. Quanto tempo vai demorar isso? Se vai demorar 15 minutos ou 1000 anos, eu não sei. Mas que é uma coisa que vai acontecer, vai acontecer. Então, eu não creio que ele está se referindo aqui ao juízo final, né, de Apocalipse 20, mas é uma organização das nações antes do início do milênio, do reino de Jesus na terra. Então eu acredito que ele está julgando as nações de acordo com a maneira que elas trataram Israel, os seus irmãozinhos que ele está falando ali. Eu acredito que ele se refere aos judeus, e ele está então julgando as nações, julgando o Brasil como um todo, em como que o Brasil tratou Israel, e isso vai definir a experiência do Brasil como federação dentro do milênio. Mas também pode ser, como Pedro bem me questionou ontem, também algumas pessoas no Brasil, algumas pessoas em cada nação, também é uma possibilidade. E Jesus falou: quem é que são os meus irmãos, aqueles que fazem a vontade de Deus. Então pode ser que também seja isso, né? Minha posição é mais essa, que é um julgamento nacional, e o padrão do julgamento como que essas nações trataram Israel, e isso é logo quando ele volta, porque diz no versículo 31, quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os seus anjos com ele. E ele fala antes também, que quando ele viesse, ele enviaria seus anjos. Então, acho que é a mesma coisa. Mas aí, e o problema no final, se isso aí é milênio, então no início do milênio já define que vai para a castigo eterno e que vai para... Sim, quando ele chegar, ele vai mandar um monte, ele vai matar uma galera quando ele voltar, né? Então no milênio não acontece salvação. Acontece, e também acontece gente indo para o inferno. No milênio vai ter gente sendo salva e gente indo para o inferno. Aqui nessa hora aqui, quando Jesus volta, no momento que Jesus voltar, vão ter várias nações ao redor de Jesus. Ao redor de Jesus não, várias nações ao redor de Jerusalém. E ele vai matar uma galera, ok? A Bíblia diz que a roupa dele vai estar manchada de sangue, de tantas pessoas que ele vai matar. Então, vai acontecer alguma coisa nesse sentido assim, de ele julgar pessoas, e não sei exatamente se vai ser pena de morte, o que é que vai acontecer aqui, né? Mas é algum tipo de julgamento, né? Ou seja, eu não acho que é o dano da segunda morte, que fica fora do milênio, pode depois entrar e tal. Eu acho que é inferno mesmo. Mas é só uma opinião. Tem mais uma pergunta da internet, Tiago Silva. Ele está falando: não entendi em qual momento acontecerá o avivamento. Antes ou depois da grande tribulação, ou do princípio das dores, ou durante? Depois ele reformulou:
A perseguição é após o avivamento? Tá. Quando a gente é muito sistemático, é só assim, aí Deus vai lá e faz ao contrário, só para você calar a boca. Então, eu acho que é, mas vai que não é, eu vou gostar dos dois. Mas eu acho que o avivamento vem antes. Acho que o avivamento vai gerar grande tribulação. Claro, por favor. Cadê o microfone? Ah, tá ali. Boa noite, de novo. Em Apocalipse 1, que diz que todo olho verá, até os que o trespassaram, eu sempre entendi que era o mesmo sistema que levou Jesus Cristo à crucificação e que levou ele a ser traspassado por uma lança. Esse sistema vai vê-lo retornar. Eu nunca pensei que fosse os soldados que o trespassaram vão ressuscitar e vê-lo. Por quê? E aí está a dúvida. Se isso vai acontecer, os camaradas que enfiaram a lança vão ressuscitar naquele dia para vê-lo e naturalmente vão reconhecê-lo, né? Uma vingança que durou tanto tempo, né? Mas o que vai acontecer com esses caras depois que ressuscitarem? Vão direto para o inferno ou Jesus vai ressuscitar ele para matar de novo? O cabra vai morrer 2 vezes. Não, olha só. Primeiro, por que são pessoas e não o sistema, né? Porque ele fala sobre aquele e não aquilo que o transpassou. Então, ele é um pronome pessoal, pessoal, aquele, é pessoal o negócio, e não uma coisa. Em segundo lugar, o sentido de o transpassaram aqui, a interpretação correta, ela está em Zacarias 12:10, ó. Mas derramarei o espírito de graça e súplica sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém, e eles olharão aquele a quem transpassaram. Então, quem é que Zacarias está dizendo que transpassou Jesus na profecia? A casa de Davi e os habitantes de Jerusalém. Ele está falando sobre Israel. Então, o sentido, a interpretação de Apocalipse 1:7, porque Apocalipse 1:7 nasce a partir de Zacarias 12, é que aquele que os transpassaram é o povo de Israel. Okay? Então eu creio que vai ser o povo de Israel que vai estar vivo no momento que Jesus voltar. Eles são configurados como aqueles que o transpassaram mesmo assim, e eles então vão ver. Não é que vai ter uma ressurreição de pessoas que estavam lá na hora que Jesus morreu, ok? Então são aqueles que viram ele e aí vão converter naquele momento ali. Eu creio que é uma descrição de um derramamento de espírito de conversão, de arrependimento sobre Israel nesse momento aqui. Ok? Já deu tempo? Ou não? Ou sim? Eu não sei. Terminou meu tempo? Não. Mais 3 minutos? Mais meia hora? Oh, meu Deus! Mais perguntas? Se eu quiser falar aqui, é aberto. É uma relação que eu não entendi. Ela veio desde ontem. Tá? Mateus 24, no versículo 27. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se revela até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E não entendi essa correlação. Não, a relação entre os dois versículos é realmente difícil, mas é aquilo que eu mostrei ontem. Quando Jesus voltar, ok? Vai ter vários cadáveres e abutres comendo esses cadáveres. E a gente vê isso em Apocalipse 19. Então, Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 17, diz: um anjo em pé no sol clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes a carne de reis, comandantes, de poderosos, cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os homens, livres, escravos, pequenos e grandes. E aí, versículo 21, os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, que é Jesus,
e todas as aves se fartaram da carne deles. Okay? Então, quando Jesus, no momento da volta de Jesus, vão ter vários exércitos acampados ao redor de Jerusalém, e Jesus vai matar esses exércitos, vai prender a besta, o falso profeta, e vai prender o Satanás também, e essas pessoas vão ser mortas. Esse tanto de pessoas mortas parece que vai ter sangue num raio de 300 quilômetros, mais ou menos dessa altura aqui assim, ó. Então vai ser muita gente, que são exércitos do mundo inteiro. Pode ser que vai ser ao redor de Jerusalém, que se você desse a volta em Jerusalém teria mais ou menos 300 quilômetros ao redor, ou vai ser o caminho da Jordânia até Jerusalém, de pessoas sendo mortas no caminho. Não sabe muito bem como é que vai ser, mas vai ter muita gente morta, então vai precisar tirar os defuntos de lá para não apodrecer as coisas, né? Então esse anjo vai chamar essas aves, esses abutres, e eles vão, então ele vai vir, quando o Filho do Homem vier vai ser como um relâmpago, ele vai voltar e vai ter muito defunto também no chão, que as aves vão comer. Eu sei que está diferente do Papai Noel, né? Que Jesus realmente não é o Papai Noel. Ele é um pouco diferente, é um pouco mais agressivo, assim, né? Em termos de justiça e tal, né? Mais pergunta? Se o juízo final é antes ou depois do milênio? O juízo final é depois do milênio. Em Apocalipse 20 a gente tem a descrição do milênio, e no fim da descrição do milênio a gente tem o grande trono branco.